Bom, professor Orlando Fedeli, eu li algumas matérias na internet, também na própria revista Veja, enfim, e o padre carismático, muito famoso, Fábio de Mello, disse que a Eucaristia é ausência, de acordo com depoimentos publicados em vários portais, na internet e também na própria revista Veja. Como é que o senhor analisa esse tipo de comentário? Que essa é propriamente um disparate, isso é um disparate, é uma heresia. Cristo está realmente presente e não realmente ausente. O que está realmente ausente é a ortodoxia na cabeça e na alma do padre Fábio de Mello. Ele tem mais botox do que doutrina. Isso não vale nada. Ele negar a presença de Cristo na Eucaristia quando Cristo disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele se equivale àqueles judeus que, ouvindo Cristo dizer isso, foram embora. Quem não comer minha carne, beber meu sangue, porque meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida, como aqueles rabinos se afastaram e irados contra Cristo, esse padre, com toda a melosidade dele, é Fábio de Mello, né? Com toda a melosidade própria de quem se chama Mello, com toda a melosidade ele diz uma heresia escancarada. Berengário de Tours já tinha dito essas loucuras, né, na Alta Idade Média, e a igreja fez ele fazer um juramento. Ele teve que jurar, creio que na Sagrada Eucaristia está realmente o mesmo Cristo Jesus que nasceu e foi concebido pela Virgem Maria, que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, que foi morto e crucificado e que ressuscitou no terceiro dia. O padre Fábio de Mello devia jurar isso, porque o que está realmente presente nas palavras dele é a ausência de qualquer sabedoria, a presença do erro, a presença da mentira contra o que Deus revelou. Esse padre era melhor que ele se calasse. Na Rádio Italiana nós estamos conversando com o professor Orlando Fedeli nesta quarta parte do especial sobre cristianismo. Agora, professor Orlando Fedeli, eu recebi muitos e-mails perguntando se o senhor poderia falar sobre o espiritismo, né? Sobre a reencarnação. Muitos e-mails realmente perguntando sobre esta questão. Qual a sua posição com relação ao espiritismo, professor Orlando Fedeli? A reencarnação é um tema muito antigo. Já no Antigo Egito se dizia isso, na antiga Cabala se falava isso também, o Gilgul. A reencarnação é uma maneira fácil de adiar toda a responsabilidade. Porque se nós vamos reencarnar, os egípcios diziam que haveria 36 mil reencarnações, para depois a pessoa ser julgada definitivamente o que ia acontecer com ela. 36 mil reencarnações. Se eu estou reencarnado para pagar os pecados na vida interior, eu vou deixar a minha conversão, minha mudança de vida para a próxima, porque de 36 mil, essa aqui eu vou tirar para mim. Quem sabe também outra. Alguém que tivesse no colégio, que tivesse 36 mil provas para ver se passa de ano, ele podia perder umas 1000 provas brincando, tira zero em todos. Faltariam ainda 26 mil para recuperar-se. Isso é uma loucura. A reencarnação é imoral, porque ela adia a nossa responsabilidade. Nós devemos ser responsáveis aqui e agora. A nossa vida é longa. Eu tenho quase 77 anos. São muitos meses, muitos dias, são muitas horas, cada hora com 60 minutos. E são muitos instantes. Deus, nosso Senhor, constantemente nos dá graças para que nos convertamos e que vençamos os nossos defeitos, nossos pecados. A reencarnação, portanto, facilita a imoralidade, porque adia a conversão. Eu não preciso me converter agora. Eu me reencarno uma vez que vem numa barata. E tomara que não tenha Detefon perto de mim, para eu poder me reencarnar depois numa minhoca. E que não passe o pescador para me pegar, para me servir no anzol e etc. Isso é uma loucura. A reencarnação diz que nós nascemos para pagar os pecados na vida anterior. Divino terror que nós não lembramos. Curioso. Então vou pagar um pecado que eu não me lembro que fiz. É o tipo da coisa absurda. Recebo um castigo tremendo para pagar uma coisa que eu não sei que fiz. Os castigos ou são dados na hora da falta ou ficam incompreensíveis. Um aluno agride o professor. Eu adio a punição, sou diretor da escola, e adio a punição para daqui 3 anos. Ele não compreende quando for punido. Há 3 anos atrás eu agredi o professor. A punição tem que ser imediata, o quanto antes, para que a pessoa compreenda. Então a pessoa se reencarna para pagar os pecados da vida anterior. Isso é um problema. Como toda a humanidade pode ser esquematizada com 2 linhas que divergem para o futuro e convergem no passado,
Minha família é assim. Eu sou de origem italiana. Vieram meu avô e minha avó da Itália no século XIX. Depois tiveram muitos filhos e a família foi crescendo. Para o passado, o esquema de minha família são duas retas que convergem. Para o futuro, elas divergem. O Boto é a mesma coisa. Eu não tenho parentesco com o Fábio Boto. Não conheço nenhum. Ele é do Piemonte, meu pai era da Ligúria. São regiões próximas. Mas entre Boto e Fedeli não há nenhuma ligação histórica que eu saiba. Mas a família dele também tem um esquema convergente para o passado e aberto para o futuro. Então é possível que há 300 anos atrás alguém da família Boto tinha se casado com alguém da família Fedeli, que sejam os primos longínquos. É possível. E assim todas as famílias têm o mesmo esquema. Portanto, a humanidade converge para um ponto só, um casal só no passado. É o que mostra a minha linguística. As línguas todas convergem para 12 troncos, depois para 3 grandes grupos e deve convergir depois para uma só língua inicial. O primeiro homem, então, ele se encarnou para pagar os pecados uma vida inteira. Onde é que ele estava? No planeta Mongo. Como é que ele caiu aqui sem paraquedas? Quer dizer, isso é uma bobagem. Na verdade, o Allan Kardec era membro de uma sociedade secreta direitista que afirmava que nós éramos descendentes de seres inferiores, Darwin, etc., de animais inferiores. E desse darwinismo, não que fôssemos descendentes de Darwin, mas da teoria darwinista que nos fazia então remontar a outros seres. Na verdade, essa sociedade secreta direitista é uma sociedade secreta gnóstica. Nascer para eles era um mal, morrer, portanto, seria um bem. Então, quando alguém nasce, nós devíamos comemorar, chorar, e quando alguém morre, festejar. Ora, isso é um absurdo. Repito a pergunta: se nós temos que pagar os pecados da vida anterior, o primeiro homem, onde pecou? A gnose explica, na divindade. O mal vem da divindade, isso é um absurdo. Se nós devemos vir à Terra para pagar uma vida interior, a vida aqui é um castigo. Ora, de todo castigo nós queremos sair. Não há ninguém que queira ficar no castigo. Então nós devemos estar contentes em morrer. Vou ao médico e ele diz: você tem câncer nos 2 olhos, câncer no pulmão, câncer no fígado. Obrigado, doutor, estou indo embora desse castigo. É o contrário. Todos aqueles que dizem que essa vida é um castigo querem ficar bem aqui nessa terra. Os espíritos dizem que aqui é o inferno. Pode ser por causa da presença deles. Que aqui é o inferno. Mas desse inferno ninguém saía, apesar da presença deles. Ninguém quer sair desse inferno para passar para outro plano espiritual, para outro planeta, para outra encarnação superior. Isso é uma tolice monumental. Depois, se houvesse reencarnação, à medida que os espíritos iam se tornando purificados, ia diminuindo a humanidade. Ela está crescendo. Pode reparar no metrô, na hora do rush, não cabe mais ninguém. A gente é carregado para dentro e expulsado para fora. É o progresso. E o progresso cheira mal. Nós descendemos, então, viemos de uma queda original, mas com o tempo devia diminuir a quantidade de pessoas no mundo. Está crescendo. Então, é mentira. Basta ir na China para ver como cresceu. Então, os chineses do mundo são enormes. Quanta reencarnação na China. É uma outra tolice. Então, não existe isso. E como é que o senhor analisa as psicografias do Chico Xavier, muito famoso em todo o Brasil? A psicografia, como todos esses fenômenos estranhos, como a pintura automática. Eu sei que muitos pintores pintavam com os pés. Sim, quase todos os artistas modernos não usam a cabeça. Eles usam os pés, para não dizer outra palavra. Porque eles dizem, é preciso destruir a beleza. Como é que se explica a psicografia e todas essas coisas estranhas? Se não for truque, se não for uma mera fraude, então, todo fenômeno fora do natural, um fenômeno preternatural, que é exibido, todo fenômeno preternatural que é para ressaltar o poder de alguém, a capacidade de alguém, é um fenômeno orgulhoso. Ora, o orgulho não vem de Deus. Portanto, todos os fenômenos vêm do demônio. Bom, professor Orlando Fedeli, nós tivemos na Itália, nesse ano, um caso muito polêmico, o caso da Eluana Englaro, uma jovem que ficou 18 anos em coma irreversível, segundo os médicos, não é? E o pai da própria Eluana entrou na justiça e a justiça deferiu o seu pedido para que os aparelhos fossem desligados.
O senhor é contra ou a favor da eutanásia? A eutanásia é um crime. O homem não tem direito à vida de ninguém. Tu não matarás, tu, no singular. Nenhum indivíduo pode tirar a vida do outro. Deus é Senhor da vida. A autoridade social que recebe o poder que vem de Deus e não do povo, porque todo poder vem de Deus. A autoridade social tem direito de combinar a pena de morte para certos crimes previstos nas leis. Assim, a eutanásia é uma violação do 5º mandamento: não matarás. A medicina é feita para salvar vidas e não para abreviar vidas ou não para impedir a vida. A eutanásia, eu não acompanhei o caso dessa senhora. Eluana Englaro, eu não acompanhei, então não saberia entrar nos pormenores. Porém, se foi uma eutanásia, foi crime. E a igreja fez muito bem em condenar. Por quê? Ela estava em coma, diz o senhor, há muitos anos. Recentemente tive uma notícia pela internet de alguém que ficou muitos anos em coma e voltou a si agora. E disse que ele mantinha a consciência clara. Também foi um corredor de Fórmula 1, acho que Niki Lauda, que ficou em coma um mês e que ficou desacordado. E ele, depois que voltou a si, dizia que ouvia os médicos dizerem ele vai morrer, etc. E ele estava querendo falar porque ele ouvia. Então, quem está em coma, ouve. Quem está em coma tem consciência. Por isso, sabiamente, a igreja sempre mandou que os sacerdotes dissessem claramente e fortemente no ouvido dos agonizantes: fulano, pede perdão a Deus. Você quer se confessar, quer pedir perdão? Se ele desse qualquer sinal, podia dar absolvição. E mesmo desse sinal dando absolvição, caso ele tivesse arrependido, mesmo em coma, ele receberia o perdão. O mistério da vida e da morte é muito grande. Nós não temos direito de marcar essa fronteira e dizer: isso aqui tem que morrer. Só Deus é que pode tirar a vida. A morte, dizia um operário italiano perto de minha casa, dizia para minha avó, dois muito velhos: Nanda, la morte é um grande sollievo. A morte é um grande alívio, porque a morte é o final de tantos sofrimentos que se tem nessa vida e é o pagamento de tantas culpas que nós temos. Morrer bem, morrer quanto possível conscientemente, morrer sabendo aproveitar os momentos da dor, que é uma forma de heroísmo. Todo mundo aplaude e dá glória a alguém que luta numa batalha heroicamente. O doente que morre com paciência no fundo de uma cama no hospital, suportando com galhardia a sua dor, chorando e gemendo, mas não recusando a dor, vendo nela a mão de Deus que purifica o homem. Esse homem merece toda admiração. Agora dos hospitais se retiraram os crucifixos, estão pondo televisões para que se veja a vida passar até na hora da morte. A morte deve ser enfrentada de pé. A morte deve ser enfrentada com consciência. A morte deve ser enfrentada sem coma, com a disposição interior de até o fim permanecer lutando e até o fim aceitar toda a dor. Porque a grandeza do homem está naquilo que ele é capaz de sofrer. Ninguém pode tirar esse tesouro do outro, de tirar a vida dele, quando ele não pode ele mesmo tirar a sua própria vida. O assassinato da eutanásia é um crime. Hitler defendia a eutanásia. Hitler defendia o aborto. Hitler defendia a eliminação dos doentes mentais. Porque é lógico, depois que permitir a eutanásia, vão acabar querendo aprovar a lei que elimina todos os doentes incuráveis, os doentes terminais. A eutanásia e a eliminação dos doentes terminais é a eliminação da esperança, que sempre deve permanecer no homem. A eliminação da esperança e a decretação do desespero psicológico para o doente. Isso é uma monstruosidade. A eutanásia é um crime contra a humanidade. Não tem direito de ser aprovado por ninguém. E se for aprovado, quem aprovar comete crime. Quem executar comete crime. E Deus os punirá. E com relação ao aborto? O aborto é a mesma coisa. O aborto, em certo sentido, tem uma coisa pior, que a criança é completamente inocente, nada fez nem de bem nem de mal. Impedir que ela nasça simplesmente por comodidade é de um egoísmo que só no século XX chegou a esse nível, a esse número de mortos, de crianças que não nasceram. No Antigo Egito, a mãe que matasse o filho, o infanticídio ou o aborto, era condenada à morte de maneira... O castigo era cruel.
amarrava-se o feto ou a criança assassinada nos braços da mãe, era fechada viva numa caverna para ir sentindo a podridão do cadáver se decompondo e havendo o crime que ela fez. O castigo era cruel e duro, porém o que ela tinha feito era duro e cruel. Agora, professor Orlando Fedeli, com relação às mulheres, aquelas mulheres que são estupradas e depois engravidam. Pode ter um filho que seja uma pessoa muito honesta e muito honrada, pode ter um filho que seja santo. Se alguém deve ser punido por um estupro, é o estuprador, e não a vítima, a moça, e nem o efeito desse crime, que é o nascimento de uma criança. Mas de um crime, Deus pode tirar um bem. Como o demônio, de que falamos há pouco, de todo bem tira um mal. Deus até do mal pode tirar um bem. Até do crime pode tirar um bem. E uma criança que nasceu dessa maneira pode vir a ser um gênio, pode vir a ser um santo. Matar a criança produzida por um estupro é um absurdo. Mate-se o estuprador. A pena de morte é para o estuprador. Não pode. Todo mundo é contra a pena de morte. Mas a prova é um aborto. Essa execução fria, asséptica, sem infecções, sem contaminações, em ambiente higiênico. O crime da hipocrisia do século XXI. Bom, muito obrigado, professor Orlando Fedeli, por esta participação aqui na quarta parte do especial do cristianismo. Esperamos o senhor em outras oportunidades, esclarecendo outros temas para os nossos ouvintes, e esperamos aqui um debate dos carismáticos com a Associação Cultural Monforte ou outros segmentos do próprio catolicismo. Tá certo? Muito obrigado, professor Orlando Fedeli. Eu lutarei por Deus o melhor que eu possa, com minha palavra, com minha espada, com a espada de Deus, que é a palavra de Deus. Muito bem, na Rádio Italiana nós encerramos esta quarta parte do especial sobre cristianismo, hoje conversando com o professor Orlando Fedeli, que respondeu questões dos nossos amigos internautas da Rádio Italiana, lembrando que a nossa rádio está aberta para qualquer segmento de qualquer religião que quiser se manifestar e emitir aqui a sua argumentação com as questões que envolvem o cristianismo e outras vertentes e outras religiões. Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.